Meus amigos, hoje nós voltamos à nossa série A Hora da Verdade, o 13º episódio. Nós vamos responder as melhores perguntas que vocês me fizeram no Instagram, na minha caixinha de perguntas, ou perguntas que são mandadas para mim em privado, ou aqui no YouTube mesmo. Enfim, vou responder as perguntas que são mais longas e que eu não poderia responder num story, né, que realmente não teria como, né, responder de maneira satisfatória. Então vamos às perguntas dessa semana. Primeira pergunta. A alma é necessariamente imortal? Como demonstrar sua existência? Sim, a alma é necessariamente imortal. Ela é imortal porque ela é imaterial, né? Como demonstrar sua existência, na verdade, é bastante simples, né? A maioria das pessoas tem dificuldade com esse assunto porque elas não sabem a que ciência elas devem recorrer, né? Querer estudar a existência da alma por meio de neurociências, né, ou por meio de psicologia, é impossível, né? Porque essas ciências têm outro objeto e, portanto, os métodos que elas utilizam não trazem informação que diz respeito à alma, né? Então, não faz sentido, né? Como é que você vai provar de maneira simplérrima, né, que a alma existe, né? O ser humano, ele conhece as coisas, né? Nós temos uma alma racional. Nós conhecemos as coisas por meio da nossa inteligência, né? Que não é como a inteligência dos anjos, que é uma inteligência intelectual. A nossa inteligência é discursiva, né? Então, nós conhecemos os entes a partir dos nossos sentidos externos, né? Nós dependemos do nosso corpo para conhecer as coisas. Sem corpo, né, e sem uma iluminação divina, né, nós não teríamos conhecimento de nada, né? Então, nós dependemos dos sentidos externos. Por meio dos nossos 5 sentidos, nós captamos a presença de certos objetos do nosso conhecimento, que são em seguida guardados na memória, né? Mas não é a presença bruta desse objeto que fica guardado na memória. É só uma forma esquemática, né? Que Aristóteles chama de fantasma. Essa forma esquemática, dessa forma esquemática, nós vamos por um procedimento, um processo chamado de abstração, né? Nós vamos abstrair a forma inteligível desse ente percebido por nós, né? E a partir daí nós vamos conhecer a essência desses entes. Ora, se essa essência não diz respeito a cada ente individual, né? Ela diz, mas ela não é cada ente individual. Se ela mostra a universalidade, né, da qual aquele ente é apenas uma manifestação concreta, isso significa que as essências são imateriais, né? Elas não são uma representação mental da realidade bruta, né, que nós observamos. Muito pelo contrário, né, elas pertencem à nossa inteligência, né? E por isso que é só o ser humano que consegue conhecer as essências dos entes. Os animais, nós só podemos dizer que eles têm inteligência por uma espécie de analogia, né? É claro que os animais sabem de coisas, né? Eles têm conhecimentos, né, de algumas realidades. Eles têm os sentidos externos, eles têm os sentidos internos, eles têm memória, eles têm sentimentos, eles têm tudo isso, né? Agora, eles não têm uma alma racional. Eles não conseguem abstrair a essência dos entes. E é por isso que eles não conseguem ter o conhecimento que, na sua essência, é universal. É por isso que você nunca vai ver um animal aprender a ler e a escrever, né? Porque ele não sabe usar conceitos, né? É por isso que você nunca vai ver um animal saber fazer uma conta, porque ele não consegue processar na cabeça dele a categoria da quantidade, né? Porque para ter conhecimento a respeito dessas coisas, ele precisa ter uma instância que em si mesma é imaterial, né? Se ele não tem uma alma racional que necessariamente é imaterial, ele não pode conhecer as essências que são imateriais. Portanto, a inteligência humana, o núcleo dela é imaterial. E, portanto, não está sujeito às mutações da matéria, não está sujeito à corruptibilidade da matéria. Portanto, a nossa inteligência, a nossa alma, ela é imortal, sim, né? Ela é imperecível. A discussão sobre se depois da morte nós conhecemos algo ou não é outra discussão, né? E aí, alguns creem que se pode provar pela razão natural que sim, pode-se conhecer as coisas depois da morte. E outros vão dizer que não, só com o auxílio da teologia, né? Com
o que se sabe da revelação a respeito dos prêmios dos justos, dos castigos dos condenados, sabe-se que, né, pela fé, que as pessoas vão ter conhecimentos depois de morrerem. Né? Mas apenas por isso que eu disse, não. Né? Porque se nosso conhecimento depende dos sentidos externos, então significa que sem corpo a alma humana não conhece nada. Né? Mas isso não quer dizer que ela não exista. Ela permanece existindo. Né? Então a nossa alma ela é sim, ela é incorruptível, não no sentido moral, no sentido moral ela é corruptível, ela é corrompida pelo pecado original, né? Mas ontologicamente que eu falo, ela é incorruptível, né? Ela é imperecível e portanto ela é imortal. Isso pode ser provado, né? E eu acho que é algo bastante simples e que qualquer pessoa que se debruce um pouco sobre isso vai conseguir entender com relativa facilidade. O problema é que as pessoas vão recorrer às ciências erradas, né? Ou às vezes às filosofias erradas, filosofias que não têm objetividade, né? E que não vão conseguir descrever o conhecimento humano, não vão conseguir descrever a natureza humana com a mesma objetividade, com a mesma acuracidade que a filosofia aristotélica tomista, que eu acho que é a ideal para vocês compreenderem isso. Segunda pergunta. Como lidar com o excesso de interesses e vontades intelectuais? Tudo me atrai, mas aprofundamento... Ele colocou reticências, então ele quer dizer que não consegue se aprofundar em nada. Isso é muito comum para pessoas mais jovens que começaram a perceber uma vocação intelectual. Necessariamente, pessoas que estão no início da sua vida de estudos, que acabaram de perceber uma vocação intelectual, vão passar por isso. Né? Pelo seguinte, a personalidade intelectual ela se atrai essencialmente pela verdade. E nós podemos perceber verdades em muitas coisas, em muitos objetos de estudo diferentes. Então é óbvio que antes de você se especializar em um ou dois ou três conhecimentos, né, ramos de conhecimento, você vai precisar acumular uma cultura geral muito grande. Então não hesitem. Né? Existem certos estudos que vão facilitar isso para vocês. Né? E eu digo que são principalmente três. Né? História, literatura e filosofia. Né? Vou repetir aqui, história, literatura e filosofia. Se vocês estudarem essas três coisas, vocês vão ter uma visão muito ampla de todo o universo do conhecimento humano. E vocês vão saber, pela filosofia, tudo aquilo que pertence a, por assim dizer, a árvore do conhecimento. Né? Então vocês vão ter o conhecimento de todas as ciências, né? E da maneira como elas se hierarquizam e pelo menos vão ter alguma ideia dos seus objetos, dos seus limites, da sua autoridade, etc. E vão ter uma noção também do desenvolvimento das discussões intelectuais ao longo dos tempos, ao longo da história da filosofia. Se vocês tiverem um conhecimento literário bom, vocês vão ter um domínio muito bom sobre a expressão escrita. Vocês vão ter... A literatura ela se comunica com todos os estudos humanos, né? Com todas as outras formas de expressão artística, né? Com a música, com a pintura, etc, etc. Então, vocês vão ter um conhecimento geral das artes, né? E vão ter uma cultura humanística muito grande, né? Vão ter uma visão mais madura do ser humano, né? E da forma como os sentimentos humanos variam ao longo dos tempos também, da história da literatura e das expressões também do ser humano, né? Da natureza humana. E em terceiro lugar, a história, né? Eu acho que é meio óbvio, né? Conhecer a história é conhecer a história de todas as discussões, é conhecer a história das mentalidades, é conhecer, ter um domínio muito amplo, né? Do conjunto do conhecimento humano. Então esses três estudos são os mais fundamentais para formar uma cultura eu digo humanística aqui não no sentido de humanismo como filosofia, tá? Da qual eu jamais seria adepto, né? A filosofia renascentista é podre, né, na sua essência, mas é preciso ter uma cultura humana, pronto, é uma expressão melhor, né? Muito sólida, e esses três estudos são os mais fundamentais para isso. Né? A partir daí, vocês vão dirigir naturalmente o interesse de vocês para uma ou outra ciência. Mas como é que vocês vão saber que tem a vocação para um determinado estudo se vocês não dominam o mínimo de conhecimentos básicos para saber para onde vocês estão indo,
para aparecerem as dúvidas na mente de vocês, né? Uma pessoa terrivelmente inculta, ela não vai ter dúvida nenhuma, né? Então, não pensem que vocês desde cedo vão despertar para... Não é assim, né? Com as profissões que não são intelectuais, é muito fácil. A pessoa vai saber logo de cara, né, o que ela quer ser. A maioria das profissões... gente, eu não estou aqui sendo elitista, não estou dizendo que são profissões inferiores, de maneira nenhuma, né? Toda profissão, toda atividade tem a sua nobreza, tem a sua importância. Aliás, até uma vocação, né, que não é profissão propriamente, mas uma vocação superior à intelectual, que não tem esse tipo de dúvida, é a vocação para a vida ascética, né? É a vocação monástica, a vocação sacerdotal. Essas pessoas geralmente sabem desde cedo o que querem ser. Mas não é o caso dos intelectuais. O intelectual, geralmente, ele mergulha no mundo dos estudos superiores de uma forma bastante ampla e, com o tempo, ele vai adquirindo cultura para que ele possa discernir quais são as dúvidas que atormentam mais o seu espírito. E isso só vem com o tempo, né? Então, tenha calma com isso, né? Isso é universal, isso acontece com todo mundo. Terceira pergunta. Você é otimista com o futuro do Brasil? Vejo muito pessimismo no meio católico brasileiro. Bom, é muito difícil falar sobre o futuro do Brasil como um todo, né? Eu teria que ser um especialista em tudo para falar disso. Eu não tenho meios para saber como vai ser o futuro político, o futuro econômico, a cultura brasileira como um todo. Seria preciso dominar muitas áreas do conhecimento. Ele tem um conhecimento vastíssimo, você é um grande gênio para saber isso, está acima das minhas capacidades. Mas como a pessoa que me perguntou isso se referiu especificamente ao meio católico brasileiro, eu imagino que ele deve estar se referindo mais à religião, né? E aí eu devo compartilhar do pessimismo geral que essa pessoa está apontando. Realmente eu não vejo muita coisa boa pela frente, né? Pelo seguinte, houve de fato, gente, um certo florescimento, né, do catolicismo na última década e meia, no Brasil. Só que isso veio em larga escala, muito misturado com várias coisas. Em primeiro lugar, há uma certa agitação política que existia no Brasil naquele período e que ainda existe hoje, né? Também com certos projetos de poder, com certas visões ideológicas que vinham misturadas com a fé, né? Notadamente o liberal conservadorismo, né, anglo-saxônico, que é radicalmente distinto da doutrina da igreja e que, aliás, é realmente incompatível com ela, na sua essência. É claro que uma tese ou outra pode se casar muito bem com o que a igreja ensina, mas essencialmente, né, o liberalismo, gente, foi condenado pela Igreja Católica, né? Existem condenações infalíveis, né, de documentos de papas do século XIX que condenam o liberalismo. Isso desde Gregório XVI, desde a encíclica Mirarivus, né? O catolicismo liberal está condenado. Então, assim, é um catolicismo que veio misturado a ideologias, que veio misturado a projetos de poder, que veio misturado a agitações políticas e que veio misturado também a autoridade de certas figuras públicas, né? A autoridade intelectual, que às vezes é legítima em alguns casos, né? Só que são pessoas que ou conheciam muito pouco a fé católica ou tinham uma religião, uma visão nada ortodoxa do que é o catolicismo. Então, é uma coisa que já nasceu meio doente, né? E em seguida, quando isso começa a se instituir, a se propagar por meio de grupos, né, de apostolados, etc., aí a coisa vai degringolar, porque isso aconteceu justamente na época em que veio o boom do marketing digital. Então, começam os interesses financeiros, os interesses econômicos de pessoas que não têm nada a ver com o catolicismo, né? Então, é uma coisa muito complicada. Existe um defeito estrutural, né, nesse catolicismo e eu vejo que o pessoal não está muito interessado em estudar, né? Eu acho, sinceramente, que sem a autoridade da verdade é impossível converter a cultura contemporânea, né? O grosso da sociedade, hoje em dia, não se converte só com a apresentação da religião católica.
porque as pessoas adotam, desde que elas nascem, quando elas são educadas pelos pais, na escola, pela mídia, elas recebem já uma cultura que é na sua base, na cosmovisão que dá base a essa cultura, que é radicalmente incompatível, né, com o cristianismo, e para a qual o cristianismo, nos seus próprios termos, é incompreensível. Então, é algo que se torna intransponível à fé. É preciso que as pessoas primeiro cuidem dessa parte. E eu não vejo isso acontecendo. Eu vejo muito entusiasmo aí em termos de apostolado, em termos de converter as pessoas, mas vai acabar se deteriorando em uma agitação política, esse tipo de coisa. Infelizmente. É possível mudar esse estado de coisas? Claro que é, né? Mas é preciso fazer um trabalho mais sério, né? E, acima de tudo, né? O que eu acabei de dizer no meu vídeo anterior, acabei não, para vocês, isso aqui só está saindo na semana seguinte, né? Mas eu gravo no mesmo dia. A autoridade da verdade, ela é superior a qualquer outra autoridade, né? Mesmo o desejo de converter as pessoas, ele deve ser subordinado à autoridade que a verdade tem. Porque não se converte alguém fora da verdade. Você não vai converter alguém com uma mentira piedosa. Você pode até convencer psicologicamente alguém, você pode predispor alguém à fé, mas você não vai converter de verdade. Quarta pergunta. Posso me converter de maneira devagar? Tenho estudado muito e ficado confuso com esse mundo, né? O mundo do catolicismo, naturalmente. Você pode e deve. Uma conversão apressada não é uma conversão verdadeira, pelo mesmo motivo que eu acabava de falar. Não existe, a não ser nos casos dessas conversões espetaculares, né, que são miraculosas e que são desejadas pela providência para mostrar que Deus às vezes impõe, ele tem os seus eleitos, né? Ele impõe a santidade a algumas pessoas, né? Deus quer mostrar a sua eleição, ele quer mostrar a sua misericórdia, ele quer mostrar também os planos que ele tem para a humanidade, ele quer manifestar o poder da sua providência. No caso, por exemplo, da conversão de São Paulo, né? Ou a conversão de um Santo Agostinho, né? Tirando esses casos, né? E mesmo assim, a conversão de Santo Agostinho levou anos, né? Porque ele relutou durante algum tempo em aceitar a graça que lhe era enviada, né, por Deus. Não é assim que as coisas funcionam. Então você está estudando agora, continue estudando, tenha calma, né? O Deus que predispôs você a esses estudos, que levou você a desejar conhecer essa verdade e que está fazendo com que você se converta, ele não vai surpreendê-lo, né, com uma reprovação súbita, né? Você não vai morrer e ir para o inferno nesse estado, né? Então tenha calma em relação a isso, né? Não fique adiando a sua conversão. Uma vez que você já se converteu, que você está convicto, né, da verdade do catolicismo, aí sim, aí é o momento de você não atrasar, porque aí vai entrar, né, a ação, isso é muito conhecido para as pessoas que já são católicos, né, vai entrar a ação do demônio, né, que vai tentar afastar você da fé, vai tentar fazer você adiar a sua mudança de vida. Mas em termos de conversão em si, se você não tem certeza, não entre no negócio que você não tem certeza, porque depois a sua fé vai ser muito frágil e ela vai se quebrar, né? Ou então não vai ser uma fé autêntica. Quantas vezes eu já vi isso acontecer? Inúmeras vezes. Pessoas que tiveram conversões assim súbitas, né, espetaculares, logo depois se tornaram fanáticas, né, começaram a ficar histéricas e pouco tempo depois perderam a fé. Porque apostaram muito num negócio que é um investimento puramente emocional, né? Tinha muito pouco de objetividade ali. A pessoa não estava enxergando aquilo fundamentalmente como verdade. Ela estava ali porque aquilo fez ela se sentir bem, porque ela gostou do que ela ouviu, né? Então ela se empolgou e caiu quase que numa histeria, né? E depois, quando vem o primeiro problema na vida da pessoa, a pessoa perde a fé, né? Vai acontecer isso. Então não tenha pressa, né? Espere até que você tenha uma fé mais sólida. Quando tiver, aí sim, não atrase a sua mudança de vida, né? Não atrase a prática da religião, da virtude, etc. Mas a conversão, ela depende de Deus, ela não depende de você.
Você acha que ela depende de você, mas a fé, ela é uma virtude teologal infusa, né? Perdão, é uma virtude teologal, mas é uma virtude sobrenatural infusa. Então é Deus que vai infundir a fé na sua alma, não é você não. Então tenha calma, se você ainda não recebeu, né, é porque você está no caminho certo, você está, né, se predispondo a isso, você está estudando, está querendo conhecer a fé, então tenha calma, né? Uma hora você vai chegar lá, com certeza. Quinta pergunta. Se Deus nos dá a graça para vencermos a tentação, quando pecamos, Deus nos abandonou? Eu achei engraçado aqui que a pessoa escreveu abanou, né? Se Deus nos abanou, não abanou nem abandonou. É óbvio. Quando nós pecamos, somos nós que fazemos aquilo, né? Existe uma regra, né? Uma regrinha de ouro para vocês memorizarem. Quando você faz alguma coisa de errado, foi você, né? Quando você faz alguma coisa de boa e meritória, é você secundariamente, mas você recebeu uma graça para isso e ela não veio de você. Então, se você se salva, não é por mérito próprio. É claro que você tem méritos, né? Mas o seu mérito foi meramente de aceitar a graça que era enviada para você. Por meio do seu livre-arbítrio, você aceitou aquela graça, né? E se abriu a ela. Mas, tirando isso, não foi você. É por isso que aqueles que são salvos são chamados de eleitos. Deus escolhe. Não é uma escolha arbitrária, né? Como criam alguns. Infelizmente, muitos creem até hoje. Não é uma escolha arbitrária, porque ela seria uma escolha cruel, né? Deus seria mau se ele escolhesse algumas pessoas sem considerar os seus méritos, sem considerar o seu livre-arbítrio. Não, você vai ser salvo, você vai ser condenado no berço, né? Não tem o que você possa fazer, você pode ser a melhor pessoa do mundo, se ele escolheu que você vai para o inferno, você vai para o inferno. Não é isso, né? Isso é uma monstruosidade, né? Mas é claro que você tem a sua liberdade, você tem o seu livre-arbítrio, você tem a sua capacidade de escolher o que você vai fazer da sua vida. Mas tudo depende da graça. Então, existe a relação entre graça e livre-arbítrio é uma coisa bastante complicada, né, e que já foi explorada por muitos teólogos. Eu diria que, de modo geral, você pode falar que são dois planos diferentes de realidade, né, que se comunicam na inteligência humana de uma forma muito precária. É muito difícil entender a relação entre uma coisa e a outra. Mas, claramente, quando você é tentado e você peca, significa que você usou a sua liberdade para pecar, né? O pecado é um ato inteiramente livre, por mais que ele seja influenciado, né, pela tentação dos demônios, etc. É apenas uma influência. O momento mesmo do ato é uma escolha sua, né? Por isso que ele é um pecado, senão ele não seria um pecado, né? Se nenhum ato fosse em si mesmo meritório ou digno de castigo, então para que alguém seria premiado ou castigado por Deus? Não faria sentido. Então é óbvio que Deus não nos abandonou quando nós pecamos, né? Você não respondeu à graça dele. A graça não poderia ser irresistível. A graça não poderia não poderia apagar o seu livre-arbítrio. Ela não pode apagar o seu livre-arbítrio. Então, a não ser, como eu disse no início, naqueles casos em que Deus parece que impõe uma conversão, né? Mas tirando esses casos miraculosos, sobrenaturais, vai depender de você aceitar ou não a graça que é enviada a você. Sexta e última pergunta. Professor, podemos dizer que o atual problema da arte brasileira é ser formatada para uma minoria e por isso não conseguir atingir o público de forma geral, acarretando déficit? Não, isso... Em primeiro lugar, a questão financeira não tem nada a ver, né? Com o déficit ou não, né, com o lucro ou não, a verdadeira arte ela vai se impor com o tempo, necessariamente. Eu acho que muito pelo contrário, o problema é a excessiva preocupação com a popularização da arte, né? Tanto por razões ideológicas, às vezes, pessoas que procuram fazer uma arte que expresse a cultura brasileira, que expresse os interesses do povo brasileiro, que se comunique com o homem simples, não precisa, né? O homem simples ele vai receber os frutos dessa criação artística. Existem certas artes, né? Existem certos modos de fazer arte que vão ser um pouco mais herméticos mesmo, que vão se dirigir a uma certa elite. E isso não é ruim.
né? Ter uma elite ilustrada, não no sentido iluminista, pelo amor de Deus, mas ter uma elite ilustrada é muito bom. Essas luzes, aos poucos, vão se espalhando pela sociedade, né? Até chegar nas classes mais baixas. E é assim que se muda a cultura, né? É assim que se eleva o nível de um povo. Então você não precisa se preocupar que essa arte vai ser popular ou não, né? Se ela for boa arte, ou seja, se ela tiver universalidade, né? Se ela descrever a condição humana, né? Aquilo que eu disse no meu vídeo sobre literatura recente, se ela converte a experiência individual em símbolo universal, se ela é boa arte, necessariamente ela vai ter um efeito benéfico sobre a sociedade inteira. E aí não há questão financeira que vá atrapalhar, né? Muitos artistas no passado foram paupérrimos e muitos outros foram ricos e produziram obras de relevância igual. Então, isso não muda nada. Isso pode mudar, é claro, a relevância que o indivíduo vai ter em vida, o artista, né? Então, a condição dele vai mudar. Mas da arte em si, disso atingir o povo, certas formas de arte, sinceramente, né? Não quero soar elitista aqui, mas não precisam atingir o povo, né? Os efeitos dela precisam. E outras, acho que devem e podem, né? O maior problema que nós temos agora é a falta de artistas qualificados, né? A poesia, por exemplo, se você pegar a poesia da geração de 30, por exemplo, é uma geração modernista, viu? A geração de 30 teve excelentes poetas, né? A geração de Manuel Bandeira, de Jorge de Lima, esses poetas conseguiam se comunicar com o povão. O povão, nos anos 30, 40, 50, ele sabia os poemas de Manuel Bandeira, de Jorge de Lima, de Carlos Drummond de Andrade, depois na geração seguinte, né? Até de Vinícius de Moraes, um pouco depois. As pessoas sabiam os poemas desses indivíduos, né? Por que não sabem mais? Por que não existe? É porque não existem poetas contemporâneos hoje com a mesma qualidade, né? Então a questão não é não se comunicar com o povo, a questão é não ter poeta, né? Não estou dizendo que não há, é claro que há poetas talentosos, mas não em número suficiente e não com uma obra suficientemente relevante, né? Então, se ela vai se popularizar ou não, se eles vão ter dinheiro ou não, pouco importa, né? Vamos parar com essa mentalidade dinheirista, né? Mentalidade de querer popularizar as coisas para ganhar dinheiro, né? Gente, ganhar dinheiro com arte é possível, mas é muito difícil, é só para alguns e geralmente não é arte autêntica. A verdadeira arte não costuma dar dinheiro nenhum, né? Aliás, os frutos superiores, os produtos superiores do espírito não costumam dar dinheiro para ninguém, né? Então, tenham isso em mente, né? E respeitem aquilo que é próprio da arte, né? Não a subordinem a outros fins, não queiram propagar uma ideologia, não queiram propagar um projeto político, não usem as artes para isso, gente. Isso é uma prostituição, isso não vale a pena, né? Vocês só vão perder com isso, o país vai perder com isso, né? E se isso se popularizar, não vai fazer efeito nenhum, não vai significar nada, porque você vai estar popularizando porcaria, né? Então, porcaria popularizada já tem um monte. Então vamos fazer coisas boas, vamos levar a sério, né? Sem se preocupar com dinheiro, preocupando-se unicamente com a beleza, né? Com as artes e aquilo que elas têm de mais nobre.